pouquinho sobre o que eu tive hoje na aula. Agora é meio-dia, hoje é sexta-feira e eu tive aula de Política, Gestão e Organização da Educação. É uma matéria só, é esse nomezão todo. É uma matéria pedagógica e é uma matéria muito interessante, porque se tu olha assim, tu pensa, né, o que tem a ver, por que eu tenho que estudar, mas é basicamente sobre o funcionamento das escolas, sobre o que precisa, sobre as políticas públicas, políticas educacionais, o que isso tem a ver com o estudante, o que isso tem a ver com as escolas. Então, como essa foi a nossa primeira aula, foi bem interessante porque a prof colocou 5 perguntas pra gente responder assim com um conhecimento básico nosso, né, sobre o que é política pública, o que é política educacional, como elas se relacionam, o que elas têm a ver com o estudante, com a escola, com a educação. E depois, com base nessas respostas, a gente fez uma nuvem de palavras. Eu não sei se vocês já usaram, mas tem uma ferramenta, um site que é o Menti, e ele forma uma nuvem de palavras, então tu coloca como se fosse no Kahoot, que te dá o código, tu entra no site, coloca o código e vai abrir lá a pergunta e daí tu responde. Então, mais assim, com palavras-chave. Então, a gente, com base nas nossas respostas, selecionamos palavras-chave para colocar nessa nuvem de palavras. E aí cada um colocou e ficou uma nuvenzona de palavras. E aí, a partir disso, a gente foi conversando e refletindo, e a prof foi falando sobre, né, o que era, o que não era, como isso se relaciona. Então, foi muito, muito legal. E claro que em todas as aulas, assim, acredito que isso vai muito do professor, quando se tem mais abertura, enfim, a gente conversa bastante. Não vou dizer que sobre assuntos que não sejam relacionados à matéria, porque tem relação sim, né, que é sobre o ser professor, mas não é tipo do assunto do momento, né? Mas como a gente tava falando sobre políticas públicas, políticas educacionais, então veio muito aquela questão do ensino de qualidade, do direitos e deveres, de que a educação é um direito de todos, só que nem todos têm acesso. Então, um exemplo, por exemplo, é a nossa instituição, que é uma instituição federal, né? Então, inclusive, nos cartazes que vocês puderam observar no primeiro dia, eles estão colocando uma educação pública e gratuita. A gente sabe que não é gratuita, sim, né? Que a gente paga através dos impostos, mas muita gente não entende o que é público, sabe? O que é federal, é instituição federal. E gentes do bairro do ladinho não sabem o que é toda aquela estrutura que tem ali, aqueles estudantes que chegam, eu acho que é uma escola federal, uma escola do governo, mas não sabem nem sobre o que é, sabe? Então hoje também a gente conversou bastante sobre como que surgiu ali, né, a nossa instituição, quais que foram as demandas, até mesmo dos cursos, porque como tem um ensino médio integrado com técnicos, por exemplo, tem técnicos em edificações e imóveis. E depois tem a graduação em arquitetura e urbanismo, então muitos estudantes migram direto já para a graduação. Mas biologia não tem nenhum técnico agora que relacione com biologia, porque tem esses dois que eu falei e tem de mecatrônica e alimentos, então o que mais se relacionaria é alimentos, mas mesmo assim é uma área um pouco diferente, né? E aí ela nos falou que logo quando abriu, tinha o técnico de meio ambiente. Então tu terminava o ensino médio e tu fazia esse técnico, ele não era integrado. Mas daí surgiu a graduação de biologia, e quando fez a primeira turma de biologia se graduou, o técnico foi extinto porque não tinha procura. Então, né, foi por isso que surgiu, enfim, é o curso que eu faço, e a gente começou a conversar sobre isso, também a conversar sobre o ser professor, né, porque é uma instituição federal, uma instituição pública, então todo mundo deveria ter acesso, todo mundo deveria ter conhecimento sobre o que é aquilo ali, para quem é aquilo ali, sobre o que é aquilo ali, mas muita gente não tem acesso a essas informações. E inclusive a gente entrou em questão do ser professor, né, de enxergar as minorias, de enxergar que existem sim diferenças sociais. Eu até fiz uma anotação aqui na minha agenda que eu queria comentar com vocês para mim não me esquecer, que é, às vezes eu recebo comentários aqui pedindo se eu tenho interesse em ser professora. E eu não sei ainda, sabe? Eu tô fazendo licenciatura, muita gente fala, é pra ser professora, mas a biologia tem uma gama muito grande, sabe? Mas dependendo de cada aula que a gente tem durante a semana, o desejo muda. Que nem hoje, por exemplo, que foi a aula de pedagógica, a vontade de ser professora tá estourando, sabe?
E aí o que eu anotei aqui, inclusive, é sobre isso. Que se eu for professora, eu vou ser ótima naquilo que eu vou fazer. Eu vou me dedicar com tudo, sabe? Pra mim ser a melhor professora de ciências daquela turma, daquela instituição. Eu nunca vou desanimar ou rebaixar os meus alunos, assim como tem alguns professores que fazem. Eu tive acesso a ótimos professores quando eu estava no fundamental, no ensino médio, então com certeza eu tenho uma boa inspiração, né? Bom exemplo dos professores, né? E com certeza eu vou seguir esses exemplos e eu vou ser melhor ainda do que eles, né? Mas eu tenho muita gente que não teve esse acesso, que não teve os professores tão bons, que teve professores que rebaixavam, que teve professores que desanimavam. Mas aí acabam seguindo o mesmo exemplo, só que não é porque tu teve esse exemplo que tu não pode ser melhor, entende? Então, seja melhor que os exemplos que você teve. Eu acho que é basicamente isso. E hoje a gente fez uma coisa bem diferente. Eu já tô há 1 ano na instituição, né? No primeiro e no segundo semestre, e muitas vezes a gente não conhece além do nosso prédio. Então, sempre chega, vai direto pra sala, da sala pra cantina e da sala sai, né? Então, ou no máximo até na biblioteca. Então, hoje a prof organizou um organograma com todas as partes da direção, da coordenação, diretoria, enfim. E a gente pegou e foi saindo passear pelo campus, ó, aqui é isso, aqui é aquele outro. Então foi bem interessante pra gente se situar, reconhecer, relembrar que é ali que fica, relembrar que tem isso, caso precise. Porque, gente, é uma estrutura absurda. É uma estrutura absurda que tem e, assim, eu fico indignada que as pessoas daqui da região não conheçam, não saibam o que é, não saibam pra quem é e sobre o que é, entendeu? Porque os professores são excelentes, a estrutura é absurda, sabe? E, então aí já fica a dica também, procure saber o que tem na sua região, procure procurar, meio redundante, mas o que tem na sua região, muitas vezes tem até alguma coisa na sua cidade que você não sabe o que é relacionada a isso. Eu também recebo muita pergunta pedindo pra mim indicar uma faculdade pra pessoa fazer. Gente, isso é muito particular, sabe? Depende muito da tua situação, das tuas necessidades, da tua região. Não tem como eu falar, claro, eu posso pesquisar ali, dar um Google, melhor faculdade de biologia, licenciatura ou bacharel, com certeza vai aparecer uma que é excelente, sabe? Mas eu não sei qual é a tua realidade, então busca sempre ver o que tem na tua região, o que tem à tua disposição, se tu tem condições de ir pra fora, se tu quer sair da tua cidade. Enfim, isso é muito particular e muito pessoal, então busque pesquisar por si próprio. E eu também fiquei até mais tarde hoje. Geralmente a aula acaba às 11, eu saí era umas 11h30 por aí, porque eu vou participar de um projeto de pesquisa, então eu tô assim muito animada. Ano passado eu já participava de um projeto de extensão, só que ele era voltado para ações de educação ambiental, de meio ambiente, né? Então é mais um projeto social, assim. E agora vai ser um projeto de pesquisa. Eu adoro escrever, eu adoro ler. Eu prefiro muito mais, às vezes, escrever, sabe? Artigos, essas coisas assim, com palavras bonitas, né? Do que falar, do que apresentar, enfim. Então eu gosto muito dessa parte da escrita, é algo que eu me dedico bastante e é algo que eu quero me dedicar bastante, para escrever bastante artigos, para publicar bastante e adentrar nesse mundo da pesquisa. Então eu faço licenciatura e isso é uma possibilidade que eu tenho de fazer a pesquisa. Então muita gente também questiona, eu quero entrar na licenciatura, mas eu não sei se eu quero ser professora. Eu também não sei se eu quero ser professora, mas durante a faculdade vai estar aparecendo diversas oportunidades para tu testar, para ver qual tu melhor se encaixa, o que vai ser a tua área, para depois tu se dedicar nisso. Então, ano passado eu tive a experiência do meio ambiente, agora eu vou ter a experiência da pesquisa, e assim a gente vai se encontrando e vai construindo o nosso currículo também. Então eu tô bem animada, vai ser pesquisa mais voltada pro lado da educação. Então é isso, tô bem empolgada. E é isso aí. Bom, e é isso, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vlog. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui, me siga no meu Instagram, que eu vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo, beijão e tchau!